Estamos continuando o Sermão do Monte, agora no capítulo 6 de Mateus, verso 1. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Neste capítulo 6 de Mateus, Jesus vai fazer um contraponto entre o que é público, o que é visto por todos, daquilo que é particular, que é íntimo, que é fruto de uma vida com Deus. Se no capítulo 5 Jesus fez o contraponto, o contraste entre o que era dito na lei, o que era interpretado pelos mestres e intérpretes das Escrituras, no capítulo 6 nós vamos ver que Jesus, ele não rechaça, ele não critica nenhuma prática religiosa. Ele só dá uma conotação espiritual para essas práticas. Porque o que acontece com o passar do tempo? Aquilo que era fruto de piedade, de bondade do íntimo, de sinceridade, aquilo que era uma expressão da presença de Deus, aquilo que é uma gratidão, que é uma obra de gratidão, de louvor a Deus, passa a virar um ritual, algo religioso, algo mecânico e o pior, algo que diferencia uma pessoa da outra. Porque nós sabemos que se tivermos melhores condições financeiras, um círculo de amizades maior, um status, uma posição social, nós teremos maior condição de fazer boas obras, caridades, ou de aparentarmos maior piedade, maior religiosidade, maior espiritualidade. Então, esse versículo 1, eu destaquei ele, porque daqui para frente, Jesus vai se deter em cada uma dessas práticas ou disciplinas religiosas, que, volto a dizer, elas não são condenadas em si, é a motivação do coração que é condenada. Então, nesse primeiro versículo, o que a gente vê? Um alerta, uma advertência do Senhor Jesus, que nós não devemos fazer as nossas boas obras para sermos vistos pelos homens, pelas pessoas, para sermos reconhecidos, para sermos aplaudidos, para sermos admirados. Oh, como a pessoa é assim, como a pessoa é assado. Oh, como ela faz. Oh, como ela é bondosa. Não, não é com esse intuito. Não deve ser essa a motivação do nosso coração. A primeira motivação é agradar a Deus. Importa agradar a Deus e não as pessoas. Porque muitas vezes nós nos perdemos nesse desejo de sair bem na foto, sabe? De reforçar as aparências. A gente se preocupa com a aparência e perde a essência. E Jesus condenava demais isso, porque era isso que ele via nos fariseus, era isso que ele via nos religiosos da época. E quando as pessoas se envolvem demais com a religião, com os rituais, com as regras, com as leis, inclusive com os próprios mandamentos, sabe o que acontece? Elas esquecem do próprio Deus. Nós vamos ver especificamente cada uma dessas disciplinas espirituais, dessas obras, dessas
boas ações. Mas eu vou dar um exemplo. A pessoa dar esmola, ajudar os pobres, os necessitados, isso é bom. Isso agrada a Deus, isso está na Bíblia. Mas quando eu faço isso para aparentar, para parecer, para me mostrar, eu perdi meu valor. Eu perdi o valor diante de Deus. A recompensa que eu vou ter é só essa. A recompensa humana. E isso demonstra também uma questão da alma. A pessoa precisa ser reconhecida, ela precisa ser louvada, ela precisa ser aplaudida pelos outros. Não basta a vontade de Deus, o agrado de Deus, a bênção de Deus. Não, eu preciso que as pessoas vejam. E por que isso não pode ser feito? Porque aí a recompensa que tu efetivamente iria receber de Deus, tu não vai receber. O galardão, a recompensa, o pagamento, a bênção, Deus não vai te dar, porque tu já recebeu a da terra. Tu preferiu o aplauso dos homens do que a bênção de Deus. Os deveres religiosos são importantes, como as ofertas para os pobres, as esmolas para os pobres, as ofertas, o dízimo, fazer o bem. No nosso caso, né, lermos a Bíblia, orarmos, frequentarmos a congregação, a igreja, as reuniões, enfim, tudo que faz parte da vida cristã é importante, nos mantém de pé. São as disciplinas espirituais, tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia, como uma rotina, como uma expressão de graça a Deus, de gratidão a Deus, de louvor e de adoração a Deus. Agora, se isso precisa ser mostrado aos homens, a gente já perdeu totalmente a essência das nossas atitudes. Esse é o versículo de hoje. Amanhã a gente continua mais especificamente. É só uma introdução, porque nesse capítulo nós vamos ver direitinho, assim, no miúdo, o que Jesus quis dizer, para que a gente tivesse cuidado de exercer a nossa justiça, nossas boas obras diante das pessoas.